Fala pessoal, estamos começando o Momento da Virada, uma pausa que pode mudar tudo. Isso mesmo, e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que essa mensagem vai te ajudar a superar os seus desafios, reajustar a tua rota e alcançar a meta que você tanto deseja de superar o problema da sua fase atual. Porque estamos consertando as coisas da vida. Não é interessante? Porque tanto eu quanto você somos imperfeitos, falhos e temos coisas que precisam sim de reparos. Porque temos marcas na nossa vida, não é verdade? Mas será que essas marcas traduzem pra gente uma ferida ainda aberta ou então são marcas de cicatrizes, de desafios superados? E aí, quais as marcas que hoje você carrega? E eu tenho certeza que as histórias mais bonitas de serem contadas ou então ouvidas são as mais difíceis de serem vividas, que elas acabam nos levando ao limite e ao mesmo tempo também extrai de nós a nossa melhor versão. E eu tenho certeza que na sua história tem muitas marcas que já são de vitórias, de cicatrizes e também algumas ainda de feridas que precisam de não somente uma dose de alívio, mas sim daquele remédio que cura e constrói uma cicatriz. E hoje eu não quero mais que seja uma cosquinha, uma cutucada na ferida e que você quando percebe parece que cutucou, teve aquele momento de dar um pouco de prazer, que é aquela coceirinha, mas depois sangrou e essa ferida continua aberta e ainda maior. Eu quero que hoje seja o seu ponto de virada e a conquista da sua cura também. Vamos embora? Simbora comigo? Então, se a sua vida é a sua principal obra, como você tem se dedicado na construção dela? Você tem realmente colocado a preciosidade e o valor a qual você se reconhece? Ou talvez tenha aceito de qualquer jeito, deixando que qualquer coisa faça parte dessa obra? Cuidado, porque você é filho de um rei, então merece ser tratado como um príncipe ou então como uma princesa. Valorize-se, porque as marcas que você tem é para ser marcas de cicatrizes e de histórias dignas de serem contadas e inspiradoras para tantas pessoas conquistarem também. Não é exclusividade para ser sua, é sobre o valor daquilo que você carrega. Então vamos embora, aperta o cinto de segurança que essa aventura vai ser bacana, gostosa e que vai te levar também para um próximo nível. E eu quero trazer para você agora uma forma muito prática e real da minha vida, que construindo o sonho da minha própria casa, essa mesmo que eu moro hoje, eu falo que eu tive muitas escolhas equivocadas. Porque toda vez que nós sonhamos, aqui é o sonho, para tornar real, ele precisa de pessoas para poder ajudar na construção desse caminho. Porque nenhum sonho grande se constrói sozinho, não é verdade? Imagina eu ter que construir uma casa sozinho. Eu não sei a técnica, não tenho competência de colocar o tijolo, de fazer a pintura, enfim, encanamento, elétrica. E o quanto que eu ia levar para querer fazer isso sozinho? Então não dá. Preciso realmente de pessoas e abrir oportunidade para pessoas é realmente um desafio para nós se nós não soubermos avaliar tão bem com quem nós nos conectamos. Porque fiz escolhas para contratar arquiteto, engenheiro, pessoas que precisam mesmo para uma obra. E durante esse processo, eu fiz algumas escolhas olhando para uma vitrine onde as pessoas faziam promessas e propostas que tornariam esse sonho real. E sinceramente eu acreditei, mas não consegui avaliar em camadas tão profundas ao ponto de, quando eu via dentro da minha obra pessoas que tinham atitudes incoerentes para poder tornar esse sonho real, eu falava, Deus, será que eu estou vendo isso mesmo? Será que isso é verdadeiro? Será que isso é real? Porque a pessoa disse e acordou para poder levar a obra e tornar esse sonho real. E essa atitude aqui está desconstruindo a obra, não está construindo. E aí, nesse momento que acontece algo que você descobre que não é coerente com o seu futuro e que está desconstruindo ele, como que você reage nesse momento? Você tem coragem de falar, opa, peraí, o que você está fazendo aí? Parece que eu estou percebendo que isso não é coerente, parece que isso está desconstruindo as coisas. Ou então você finge que não acontece
e aí você leva isso para dentro, e aí eu falo que você tem sim uma dor que é emocional já nesse momento, e aí aquele problema que você não resolve, ele acaba crescendo. Aquilo que você identifica e você não entra em ação é aquilo que te leva para o conflito interno. E muitas pessoas que não buscam a solução e aprendem a lidar com o problema real, o desafio existente, procuram uma rota que é de alívio, de prazer. Então, muitas pessoas, você acredita que vai acabar comendo, outras pessoas vão beber, outras pessoas vão fumar, outras pessoas vão trabalhar mais, outras pessoas vão querer fazer coisas diferentes, por exemplo, não, tudo bem, se aqui está dando errado, eu vou então para o outro lado para aquilo lá que está dando certo. E aí eu finjo que não está acontecendo algo aqui, mas aqui sim está realmente acontecendo algo, até que vai crescendo, crescendo, crescendo e fica escancarado as coisas que temos que chegar num diálogo e ter um ponto de encontro e solução. E eu trago isso porque na nossa vida, de forma muito prática, não tem como construir uma bolha e acertar 100%. Nós vamos pagar o preço do amadurecimento e do aprendizado e nós temos que estar dispostos a isso, porque eu não quero que você não entre em ação pelo medo de falhar, mas que você sim entre em ação com fé, com esperança, com um desejo de tornar real e certo, porque no tempo certo, que é o agora, você faz escolhas assertivas e toma decisões com prudência e que isso se torne parte da sua história real também. Então, hoje, olhando para a sua vida, quando você sonha, você abre oportunidade para as pessoas. E quais as pessoas que você tem permitido se aproximar de você? Será que essas pessoas estão ajudando você a construir o seu propósito, o seu sonho, a sua meta? Ou são pessoas que estão desconstruindo através de palavras, de orientação, de exemplo? Esse ambiente que você está indo, está realmente te levando para mais perto do lugar que você tanto diz que quer e que sonha? Nessa marca, é uma ferida ou então é realmente uma cicatriz? Que é como você hoje tem uma dívida, seja ela econômica, emocional, você está aumentando essa dívida porque, opa, já que você não tem essa solução, compra isso aqui para você ficar feliz nesse momento agora, ou então você está tendo escolhas para você não somente quitar uma dívida, mas ter a liberdade de prosperar. Eu tenho certeza que você quer prosperar e também quer aprender como sair das suas dívidas, seja elas emocionais ou então físicas também. E agora, o que eu te provoco é porque os problemas que a gente não resolve, nós vamos querer rota de fuga para nossa própria dor que vai aumentando, ou então nós vamos encontrar a solução e construir uma história realmente que é de vitória. E você sabia que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, não é verdade? E a pior dor que a gente tem, muitas vezes ela não é a física imediata. Toda dor, ela vem de uma origem principalmente que é emocional. E depois dessa dor que eu falo que é emocional, vai também impactar no nosso próprio corpo. Então vamos lá, coloca 3 caixinhas aí: corpo, alma e espírito. E quando eu falo corpo, alma e espírito, divide assim, ó: corpo, físico, alma, você coloca mente e emoções e depois coloca espírito. E aí nós temos essa unidade que é corpo, alma e espírito. Então, se a minha mente e as minhas emoções não está coerente com aquilo que eu tenho de vínculo e acredito na parte espiritual em Jesus, de princípios e valores, naturalmente a desconexão da minha mente com o meu espírito leva com que eu possa deformar o meu próprio corpo e construir muitas doenças físicas. Hugo, você que é médico está dizendo que a parte emocional pode fazer com que o nosso corpo adquira, desenvolva algumas doenças? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo para você, que aquilo que você está sendo incoerente, causando dor emocional e não está alinhado a sua mente com o teu espírito, o teu corpo vai pagar esse preço sim. Você não percebeu que pessoas que estão estressadas, que é uma origem emocional, não comem demais? Você já não percebeu que à toa
eu quero prazer, vou e abro a geladeira e pego alguma coisa para comer? Você não está vendo que do que a tua boca está com fome? Às vezes não é fome, é só desejo de colocar alguma coisa para dentro para poder liberar alguns hormônios, que é dopamina, serotonina, ocitocina, coisas que trazem para a gente a sensação de estar bem. Então sim, o teu corpo físico está pagando porque você vai ter talvez obesidade, vai ter problemas cardíacos, pode ter câncer, pode ter fibromialgia, enfim, tantas doenças que vêm de origem emocional. E eu também não estou aqui para poder desconectar a colaboração da espiritualidade com a parte emocional e com a parte física que vem a ciência também. Eu digo que é empilhando os resultados que a gente tem o alinhamento, a coerência e faz com que a gente viva os melhores dias da vida aqui nessa terra também. Então, essa dor que nós estamos falando é realmente a forma de quebrar os padrões que vêm causando dor em nós e o nosso corpo pagando tão caro por conta das nossas próprias incoerências e as nossas escolhas equivocadas. Então, a principal engrenagem que nós podemos ter na vida é começar do jeito que dá certo e manter até o final. A engrenagem não pode ser através de vícios, de comportamentos autodestrutivos por doses anestésicas de prazer de um final de semana, de comer, beber, festar, bagunçar. Eu não estou dizendo que isso não faz parte de algo que poderia ser uma celebração de uma conquista. Eu estou dizendo na essência, se você tiver uma ferida e estiver fazendo por isso, realmente você está somente colocando o vício e uma dependência cada vez maior. E o que eu quero que você deseje mesmo e conquiste é que as suas asas foram feitas para voar e não cortá-las e te aprisionar é uma grande escolha também. Então, vamos avançar? O que eu te proponho mesmo é você acabar olhando como você pode fazer um realinhamento. Como você pode consertar as coisas da vida colocando e praticando um manual. Colocando manual de fábrica, como você foi criado para ser, você aceitar também ser a sua melhor versão, reconhecendo quem você é e respondendo 3 perguntas que são muito importantes. Quem é você, sem você dizer o que você faz? O que você veio fazer aqui nesse mundão? E como você quer ser lembrado? 3 perguntas simples e muito poderosas que muitos criam histórias, mas não conseguem responder de forma objetiva. E é o desafio que eu te provoco agora. E aí? Você tem se orgulhado da pessoa que você tem se tornado também? Você tem tomado atitudes que você fala, uau, exatamente acertei? Você abre o seu sorriso, libera realmente a sensação de que está no caminho certo? Se por acaso, nesses momentos que eu estou te questionando, está causando desconforto, não finja que também não está tendo desconforto. Aprenda a lidar com eles, encontrando as respostas, porque é aí que está o caminho da sua própria cicatriz. E eu digo que por muitos anos eu estava buscando ter a paz, deixar de fazer escolhas equivocadas e realinhar exatamente as feridas que eu tinha no meu próprio corpo por conta de histórias de infância, de adolescência, de vínculos com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão e com tantos outros relacionamentos que fizeram parte da minha estrada. E aí eu acabei entendendo que para consertar uma história eu precisava de um pai. E quando eu falo sobre um pai, não é sobre a figura biológica do meu pai que eu tanto amo e que respeito e que tenho o privilégio de ser o meu amigo de vida também, que é o seu Raimundo, Kid Mumu, o Bravo e tantos outros apelidos carinhosos que a gente tem na nossa forma íntima. Eu digo que eu precisava de um pai como referência, como um manual de vida que é perfeito. Eu precisava me conectar com Jesus. Então, a primeira forma de você começar a consertar a sua vida é fazer uma única escolha assertiva, que é escolher por um pai num modelo e num manual que é perfeito e exemplar, que é o manual de Jesus.
Depois dessa fase que é corpo, mente, espírito, então comece com o espírito, se conecte cada vez mais com Deus. E eu sugiro você que nunca leu a Bíblia, ou então você que já lê de forma esporádica, até frequenta uma igreja, que você possa começar hoje lendo o livro de Provérbios e ver quanto ele tem de lição do dia a dia prática que vai fazer com que você fale, poxa, isso faz sentido. Segundo ponto, eu quero que você olhe para suas emoções. O quanto às vezes você acaba fazendo coisas que não te fazem bem. E eu falo, no dia de hoje, café da manhã, você pode escolher comer pão com ovo ou então pão com Nutella. E o que você escolhe? É claro que o pão com Nutella talvez possa te ter mais saboroso e gostoso, mas vai te fazer bem? E você tem como escolher fazer o bem para você comer pão com ovo e se sentir prazeroso, porque isso vai te levar para o seu futuro? É como abrir mão de comprar uma roupa hoje, um perfume, e acabar poupando esse dinheiro para investir em construir a fundação da sua casa que ninguém está vendo. Mas é saber escolher sobre o que vai te fazer bem no futuro, porque o legado que você está construindo não é sobre o seu hobby nem seu estilo de vida de mostrar uma vitrine muito prazerosa e apetitosa. É sobre ser sólido e conseguir passar por todas as tempestades, estações desafiadoras da vida e se manter realmente de forma equilibrada e conquistando cada vez superações e cicatrizes. E aí com isso, o teu próprio corpo, atitudes acabam se ajustando. Você aprende a se alimentar melhor, você aprende também a dormir e desfrutar do seu momento de descanso. Você consegue também fazer prática de atividade física, cuidando do seu próprio corpo, uma caminhada, um esporte, algo que realmente leve você a olhar para si e se encantar. E também você não permite que qualquer pessoa te acesse. Você escolhe por bons relacionamentos e que estão nutrindo e realmente ajudando você a construir a sua melhor versão. Porque consertar a vida é a forma que a gente escolhe construir o nosso próprio futuro, deixando heranças, hábitos de um passado e se abrindo e se permitindo a fazer diferente. E uma única escolha só você pode fazer agora para iniciar os seus passos da sua própria melhor versão. Então, consertar a vida é uma decisão e uma escolha muito sábia sobre você mesmo. Não é sobre os outros, é sobre como e que você deseja mudar. Mude a sua história, escreva ela de uma forma diferente e que seja cada vez mais encantadora ao ponto de você se orgulhar da pessoa que você tem se tornado. Então, hoje, escolha por uma única coisa, mas não desista daquilo que você pode ser melhor todo dia. Que Deus te abençoe e que nós temos agora na próxima terça-feira o momento da virada, uma pausa que pode mudar tudo. E que tenha feito um grande sentido para você mudar de vida, fazer novas escolhas e assertivas sobre aquilo que você merece conquistar, que é a sua vida melhor.